Pronto, já estamos gravando. Gente, primeira coisa, vou dividir a aula de hoje em 3 partes. O objetivo da primeira aula de hoje será falarmos sobre um dos eixos norteadores da BNCC, que é a resolução de problemas. Talvez o mais importante dos eixos norteadores da matemática. A matemática surge por uma necessidade social e surge para a resolução de problemas. Bom dia, Tainá. Então falarei hoje bastante com vocês sobre resolução de problemas. Segunda parte da aula. Vou só tirar dúvidas em relação às atividades que vocês têm que me entregar, tá? Esclarecer quais são, como vocês vão me enviar, tudo bonitinho. Essa é a segunda parte. Só retirada de dúvidas em relação às atividades que vocês têm para entregar. Terceira e última parte da aula, eu tenho o objetivo de esclarecê-las em relação à prova da semana que vem. Nossa prova será na segunda-feira da semana que vem. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre a prova. Certo, gente? Então, 3 objetivos. Falar sobre o último eixo norteador da BNCC, resolução de problemas. Segundo objetivo, retirada de dúvidas. Vamos sim, Rô. A minha intenção é concluirmos juntos aqui. Vamos sim. Professor, Pois não. você pode tirar uma dúvida? Claro, mano. Por que esse método de cada professor dar uma prova em um dia, foi os próprios professores que decidiram? Porque no caso seria integrada, né? Não, a opção seria por não fazermos a integrada nesse semestre aqui. Foi uma decisão, sim, conjunto do colegiado. Ah, entendi. Aí cada professor, então, ficou de avaliar da sua forma, digamos assim. Sim, não só nosso curso, como todos os outros, foi uma decisão do colegiado geral, de não fazer integrado esse semestre no ensino remoto. Entendi, beleza. Ficou melhor ou pior para vocês sem integrada? Eu, particularmente, eu preferia que fosse integrada. Ah, é? Aham. A integrada, na verdade, como é difícil gabaritar a prova integrada, tivemos poucos alunos que gabaritaram a prova integrada ao longo da história dela, fica mais difícil tirar nota máxima, né? Sim, mas também, assim, por um outro lado, seria mais prático e ágil para nós, né? Olhando por outro lado. Ah, sim, porque seria um dia só de prova, uma única prova, né? Isso. Vai ter na semana inteira de prova. É algo que se... Ah, sim. É algo que a gente pode estar vendo, né? Para provar, muito provavelmente, eu diria para você, sim, 90% de chance que voltaremos com aula remota também no semestre que vem. Primeiro semestre de 2021. Mas é algo que a gente pode, com certeza, estaremos conversando de novo com os professores para ver se vai para a integrada, se mantém assim. Mas a integrada sempre divide opiniões. Tem gente que prefere a integrada, tem gente que prefere a avaliação de cada um dos professores. Então vamos lá, gente. Resolução de problemas. Falarei um pouco para vocês da resolução de problemas do ponto de vista histórico, né? E depois do ponto de vista didático. Como que eu ensino um aluno a resolver problemas? Quais são as etapas de resolução de um problema? Lembrando que o processo de eficácia do ensino-aprendizagem da matemática, aliás, a eficácia do processo de ensino-aprendizagem da matemática depende necessariamente da capacidade do professor também em resolver problemas. Então, não só vou estar ensinando vocês a ensinarem, como passando para vocês também algumas técnicas de resolução de problema. Existem técnicas para resolução de problemas. Existem formas de conversão. O grande segredo da resolução de problemas é sair da linguagem corrente, da língua portuguesa. Claro, corrigir sim. Na parte das dúvidas, nós tiraremos só a dúvida do mapa mental. Inclusive, eu já recebi algumas informações do pessoal que está com... Falo sim, Lídia. Do pessoal que está com dificuldade por conta da parte de informática, de fazer no PowerPoint. Então, vou liberar para quem quiser. Eu prefiro que seja no PowerPoint, tá, gente? Não ignorem a informática. Vou liberar para quem quiser fazer o mapinha mental, mas bem bonitinho, bem caprichadinho, também à mão. Eu vou comentar mais com vocês sobre ele, sim.
Professor, é que eu tô sem computador, mas eu tenho um aplicativo que eu consigo fazer um mapa mental. Aí eu posso usar? Pode, inclusive até melhor. Tem vários aplicativos também, depois que vocês quiserem eu mostro Então, para é uma vocês. opção, né? Para quem tá sem computador, é mais fácil do que fazer à mão, até porque você só põe as informações e ele vai ligando. Ah, joia. Depois, se você puder comentar com a gente aqui o aplicativo que você usa. Mas assim. Passa, por favor, eu também não tô conseguindo fazer assim, não. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui e mando no chat para vocês. Tá. Pode ser sim, Ró. E assim, qualquer aplicativo que vocês procurarem sobre o nome aplicativos, tem aplicativos específicos para isso. Todo mapa mental é, na verdade, o que nós chamamos de fluxograma. É uma informação que vai se ligando às outras. O nome disso em matemática é fluxograma. Por isso que eu vou dizer para vocês daqui a pouco por que é importante vocês pegarem o hábito de fazer o mapa mental, porque o fluxograma também é considerado um tipo de linguagem matemática. A linguagem matemática do fluxograma é conhecida como matemática booleana, aquela que usa o e, o ou, conforme eu falei para vocês na outra aula, e aquelas setinhas. Aquilo também é matemática, gente. Inclusive, vocês vão ver na BNCC, que daqui a pouco abrirei para vocês. E dica, tá? Quer ir bem na prova, gabaritar a prova? Leia BNCC, mas eu vou comentar com vocês as partes específicas que vocês lerão da BNCC. Vamos lá, então, para a parte de resolução de problemas. Voltando lá, a grande dificuldade de todos em relação à resolução de problemas é sair da linguagem corrente. O que é a linguagem corrente? A nossa língua máter, o português. E transformar o problema, para que ele possa ser resolvido, em linguagem matemática. Sim, a matemática é entendida como uma linguagem também. É uma língua que eu uso para me comunicar e para interpretar o mundo. Isso é uma das definições de matemática. Então, matemática também pode ser definido como uma ciência que nos ajuda a definir o mundo. Agora, muita atenção aqui. Stop nessa parte. Dá para sair de um curso de pedagogia sem saber o que é matemática? Não, é impossível sair. Se não fez um curso superior, saiu dele sem saber o que é matemática. Até porque alunos do primeiro e do segundo ano perguntam muito o que é matemática. Então passarei para vocês algumas definições de matemática hoje. Não existe só uma, como quase tudo no mundo, não há uma única definição, mas passarei para vocês a principal. E sim, ó, a prova vazou para mim e me disseram que terão questões relacionadas a o que é matemática, definição de matemática. Mas isso nós falaremos no terceiro momento da aula, quando eu só vou tirar dúvidas em relação à prova de vocês. Então sigamos. Dificuldade da resolução de problemas. Sair da linguagem materna, no nosso caso específico, sair da língua portuguesa e conseguir transformar esse exercício em linguagem matemática para que ele possa ser resolvido. Esse processo é longo, tá, gente? Esse processo dura, segundo pesquisadores de educação matemática, por volta de 7 anos. Ou seja, você fica 7 anos do ensino regular ensinando um aluno, providenciando ao aluno esquemas cognitivos e mentais para que ele possa resolver problemas. Então não é um processo simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos professores eles se frustram porque eles entendem que não estão conseguindo fazer com que seus alunos resolvam problemas ou lidem bem com a matemática. Novamente, gente, processo de resolução de problemas é um processo longo, é um dos mais sofisticados da matemática. E ele é longo mesmo, então essa parte é com muita calma, respeitando todos os passos da aprendizagem. Comentarei com vocês daqui a pouco já sobre isso. Mas agora vamos primeiro para a resolução de problemas. Como é que começarei a abordagem com vocês? Através uma das coisas mais gostosas de toda a matemática, né, gente? História da matemática. Então eu falarei aqui um pouquinho da história da resolução de problemas em matemática, numa perspectiva mais global, e depois no Brasil. Quando que a matemática e a resolução de problemas chega no nosso país aqui? Então
Então, primeiro vamos nos localizar no tempo e no espaço, vamos falar um pouquinho sobre a história dos problemas. Primeiro, tentar resolver problemas é uma das coisas mais antigas que se tem notícia. Para vocês terem ideia, agora nos localizando no tempo, a escrita surge, o ato de escrever, né? A maior invenção da história da humanidade, que é a escrita, surge por volta de 10.000 a.C. A matemática surge por volta de 20.000 a.C. Então, muito antes de dominar a escrita, o ser humano já tentava dominar a matemática. A matemática surge num período por volta de 20 e 30 mil anos antes de Cristo, exatamente quando o homem deixa de ser nômade. Houve um período na nossa história em que éramos nômades. Aí funcionava assim, nós consumíamos todo o recurso de uma região, esgotávamos o recurso daquela região, e nós, enquanto seres humanos, a nossa espécie mudava-se para outra região, esgotava todos os recursos possíveis daquela. Recursos que eu digo são recursos naturais, as frutas. Nós não dominávamos a agricultura, então nós acabávamos com todos os animais, com caça, esgotávamos todos os recursos naturais e mudávamos para outra região. O ser humano era nômade. Quando ele abandona o nomadismo, quando ele deixa de ser nômade, coincide com o surgimento da matemática, entre 20 e 30 mil anos antes de Cristo. Quando ele deixa de ser nômade, uma das primeiras coisas que ele sente necessidade de fazer é administrar os recursos naturais daquele local onde ele vai se estabelecer. Então, quando que a matemática surge? E por que que ela surge? A matemática já surge historicamente para resolver um problema, que era o de racionamento dos recursos naturais de uma região. Tanto que a palavra cálculo significa pedra, é uma palavra grega que significa pedra. Grega, depois o latim importou do grego, também em latim, cálculos, né, em latim. Por isso do famoso, por exemplo, cálculo renal, pedra no rim. Então, cálculo significa pedra. Porque o ser humano, para poder contar, quando ele deixa de ser nômade, e ele é obrigado a contar o gado, por exemplo, que é quando ele começa com a pecuária, também a pecuária é uma das atividades humanas mais antigas que existe, ele tem que contar o gado. Aí ele associa cada um do gadinho dele com uma pedrinha e guarda num saquinho. Aí ele sabia quantas ovelhas, por exemplo, ele tinha. Ovelha foi uma das primeiras atividades humanas de pecuária, de criação de gado, porque a ovelha fornecia lã, leite e carne. Aí ele começou a criar. Aí ele precisava contar o seu rebanho. Para contar, ele associava uma ovelhinha com uma pedrinha, contagem bionívoca. Aí ele via no saquinho, não existia numeração ainda, mas ele via no saquinho que ele tinha 20 pedras, ele tinha 20 ovelhinhas. Aí se ele visse que estava faltando uma pedra, existia uma pedra a mais do que o número de ovelhas, sumiu uma ovelha. Então ele ia fazer a associação bionívoca. É que surge a primeira modalidade de contagem humana. Contagem bi, de dois, unindo um ao outro. Voco também vem do latim e significa união restrita. Então, união restrita entre dois entes diferentes. Por isso que a gente chama de contagem bionívoca, porque o primeiro instrumento que nós utilizamos para contagem hoje não é mais a pedra, são os dedos. A criança associa com os dedos. Tem 10 lápis, associa um lápis com cada um do dedo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lápis. Então eles faziam isso com pedra. Daí vem a palavra cálculo. Então o ser humano já começou a calcular aí. A matemática já surge historicamente para resolver problemas. A recíproca era verdadeira. Se ele tinha lá, por exemplo, 20 pedrinhas e tinha mais ovelhas do que pedra, alguma ovelha desgarrada ou de outro criador adentrou a criação dele. Depois, mas bem depois, 5.000 anos depois, o ser humano começou a fazer anotação em osso, não mais com pedrinha, mas com anotação. Então vejam só o tempo que se levou historicamente para nós sairmos da utilização de materiais, de uma matemática muito mais empírica, para começar a fazer anotação de quantidade. Aí para cada uma ovelhinha que ele tinha, ele fazia uma marca no osso. E aí ele sabia quantas ovelhas ele tinha, se ele tinha mais ou menos. Depois, aí, por conta da pecuária, surgiam os números. O primeiro contato, e aí sim, gente,
isso é tão importante, conforme mostrei para vocês daqui a pouco, cai muito em concurso público, muito. O primeiro registro que nós temos, histórico, forte, contundente, é tido como, para nós todos, como o primeiro de fato, é esse que mostrei para vocês agora. O nome dele é Papiro de Hind ou Papiro Amis. Eu vou explicar para vocês por quê. É uma tábua matemática que data de 1650 a.C., mas muito antigo, gente, muito antigo. E quem encontrou isso foi um arqueólogo chamado Amis, por isso que o Papiro Hind, o Papiro Amis, né? Ele encontrou porque houve uma época na arqueologia, no século XIX, que o pessoal encontrava tanta coisa, os arqueólogos, os historiadores, encontravam tantas coisas dentro das escavações que eles próprios não sabiam interpretar o que era. E por não saber interpretar, se perdia muita coisa. Então os matemáticos começaram a estudar arqueologia e história para conseguir interpretar esses achados. E aí começaram a achar um bocado de coisa. Como, por exemplo, essa preciosidade que mostrei para vocês agora. Atualmente ela se encontra no Museu de Londres, está lá em exposição. Ele é considerado o primeiro livro didático de matemática da história, 1650 a.C. São tábuas feitas em pedra, né, não em madeira, são em pedras. Lembra que tábua vem no sentido de tabulação, organização dos dados. Vou mostrá-lo para vocês agora em imagens. Aí com a imagem eu vou falando um pouco mais sobre isso. Gente, cai muito em concurso, mas muito mesmo, conforme eu mostrei para vocês na sequência. Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Olha aí. Sim. Que coisa mais linda, gente. Esse é o papiro de Hind. O papiro foi encontrado no Egito, mas ele é babilônico. Então, cuidado com isso daqui, ó. Esse é o bonitão lá, ó. Nesse papiro, marcado em pedra, ele está nas duas línguas, no egípcio sânscrito e no babilônico. Tem vários problemas de matemática, problema inclusive que temos até hoje, ó. Que bacaninha, gente. Ele é espetacular. Uma parte dele tá em couro de bode, não sei se vocês sabem, o papel foi inventado na China, os egípcios não dominavam a arte de fazer papel, então os papiros eram escritos em couro de bode. Então ele se divide, numa parte dele está em pedra, na outra, conforme vocês podem ver aqui, parece papel, mas é couro de bode. Tá aqui. E sim, os estudos mostraram que o papiro Hind era utilizado para ensinar matemática. Olha que fantástico, gente. Espetacular. Aqui é a resolução que eles tinham na época. Esse papiro data de 1650 a.C. E cai em concurso público? Cai, ó. Essa é uma prova de concurso público. Caiu a parte de educação matemática para vocês, pedagogas. Olha a primeira pergunta do concurso, ó. Papiro Hind. O correto seria pronunciarmos papiro de Hind. Só que foi tão aportuguesada a palavra, de tão famoso que ele é, que aí o pessoal acaba chamando de papiro Hind mesmo. O papiro Amis, produzido por um escrita chamado Amis, por volta de 1650 a.C. e adquirido pelo arqueólogo francês Henri Rind no século XIX, ou Hind, apresenta soluções para diversos problemas matemáticos egípcios antigos. Do que se trata o papiro Hind? O papiro Hind, ele recorre à tábua babilônica para agrupar números de 60 e 60. Então, a alternativa correta aqui seria D. Além de problemas específicos de geometria. Então, o papiro Hind, tá aqui, tratava de problemas de geometria, conforme vocês podem ver pelos triângulos desenhados aqui, mas toda a parte escrita dele, ele ensinava. A ideia era ensinar aos babilônicos, por isso que ele está em dois idiomas, era ensinar aos babilônicos a contagem egípcia do sistema que vocês já conhecem, sistema de dúzia.
sistema sexagesimal. É fantástico, gente. Depois eu mando para vocês a tradução. É claro que ele foi traduzido para diversos idiomas, inclusive para o português. Os problemas que estão aqui são sensacionais. Por exemplo, o terceiro problema aqui, ó, vou ler para vocês porque eu aprendi egípcio antigo. Lógico que não, gente. Brincadeira, não sei não. Mas eu sei que esse quarto problema aqui, por exemplo, é um problema de dúzias, né? Ele pergunta quantos seriam 7 dúzias e meia e pede para que se calcule. Cada quadradinho desse é um probleminha diferente. Então ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 problemas. São os famosos 17 problemas de Ames, que foi quem escreveu esse papiro. Então, por favor, quem estiver fazendo com papel, anota. São os famosos 17 problemas de Ames. Sim, é importante que nós conheçamos todos eles. Alguns professores curtem trazer essa parte egípcia para dentro da sala de aula e trabalham com os 17 probleminhas. Depois eu vou mandar no grupo os 17 probleminhas de Ames, mas vocês não precisam fazer. Fica de material caso vocês queiram trabalhar com os alunos. Novamente, ó, quero lembrá-los que todo professor que resolve ensinar, ele tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Vai trabalhar com os alunos história antiga, aproveita para comentar sobre o papiro de Ames. Comenta por que ele não está em papel, apesar de utilizarmos a palavra papiro, porque o papel foi criado na China, então eles escreviam em couro de bode, ou se não em pedra. Os 17 problemas, depois desse achado maravilhoso, eles foram encontrados depois ou juntos ou espalhados por toda a Europa. Depois, uma vez traduzido, ficava fácil encontrá-lo, por exemplo, no século II a.C., na região da Germânia. Alguns problemas dele, tal qual como está escrito aqui, ou na África subsaariana, encontraram numa escavação arqueológica os 17 problemas de Ames, lá na África do Sul. Olha como isso se espalhou, gente. Esse daqui é famosíssimo. Se um dia vocês forem à Europa, não deixem de visitar o Museu de Londres e dar uma olhada no papiro de Ames. O precursor do ensino, pai de todo o ensino da matemática contemporânea. Oi, cadê eu aqui? Então é isso, gente. Papiro Ames. Claro que para quem não percebeu ainda, deixa eu voltar aqui. Sim, galera, terá uma pergunta na prova muito parecida com essa. Então, o que fazia o papiro de Ames? Ele recorria às tábuas matemáticas babilônicas para agrupar números superiores a 60 em um sistema numérico decimal. Ele fazia a transição do decimal para o sistema egípcio, sexagesimal. Esse era o grande objetivo dele. Provavelmente, Ames, quando escreveu por volta de 1650 a.C., tinha por objetivo fazer a conversão do sistema babilônico para o sistema egípcio e vice-versa. É isso que faz o papiro Hind. Ele é baseado numa tábua matemática e faz conversões do sistema principal, o objetivo principal dele, tá, gente? Ensinar as pessoas a fazer a conversão do sistema babilônico decimal para o sistema egípcio sexagesimal. Então a alternativa daqui seria a alternativa D. Ó. Esse papiro recorria às tábuas matemáticas babilônicas para agrupar números superiores a 60 em um sistema numérico decimal. Era para fazer conversão, gente. O grande objetivo dele, através dos problemas... Foi muito rápido, não consegui anotar, foi nada. Vamos lá, então, devagarinho. Deixa eu voltar aqui. O papiro Hind e o papiro Ames, escrito em 1650 a.C., tinha um objetivo principal. Apesar dos 17 problemas serem dos mais variados possíveis, ele tinha um objetivo principal. Professor, ele foi escrito quando? 1650 a.C.
Note que ele é interessantíssimo porque ele é anterior ao Sócrates, anterior do período filosófico grego conhecido como pré-socrático. Ele antecede tudo e todos, é muito antigo, gente, 1650 a.C. Apesar de ser considerado um documento histórico egípcio, ele recorre às tábuas babilônicas. Lembrem-se, os egípcios não contavam, eles contam até hoje de 12 em 12, eu já comentei isso com vocês. Como é que os egípcios contam? Vou mostrar de novo aqui para vocês. Isso não é no passado não, viu gente? Eles herdaram isso, eles contam assim até hoje. Pega uma criança ocidental aqui, brasileira, para contar, daqui da América do Sul. Como é que ela conta e como ela já aprende a contar? Ela conta assim, né? Com os dedinhos. 1, 2, 3, então conta-se até 10. Os egípcios usam os mesmos dedos, os mesmos 10 dedos, mas eles contam até 60 com as duas mãos. Já mostrei isso para vocês. É o sistema de dúzia, até hoje. Egípcio conta assim, 1, 2, 3, ele conta cada uma das falanges dos dedos, usando o dedo polegar aqui para percorrer pelas falanges. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia, que vem do egípcio antigo, significa dedo. Aí ele levanta o polegar da outra mão, 12. Aí ele vem de novo, 1, 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Duas dúzias. Conta de novo, 36, 3 dúzias, 3 dedos, 3. Depois ele conta de novo, 48, depois ele conta de novo, 60. Aí ele fecha uma mão assim, eu tô meio confuso com a câmera. E uma mão fechada aqui significa 60. Esse é o sistema egípcio de contagem. Os babilônicos usavam os dedos como usamos hoje, de 10. Qual o objetivo principal do papiro Hind? O objetivo principal era ensinar os babilônicos o sistema decimal e vice-versa, ensinar os egípcios do sistema decimal e os babilônicos do sistema chamado de sexagesimal, sistema de dúzias. E para quem acha que o sistema sexagesimal egípcio não é utilizado, ele é muito utilizado, viu gente? Para contagem de tempo, por exemplo. 1 minuto são 60 segundos. Por que 60? Porque um dos primeiros povos a terem a preocupação de contar o tempo foram os egípcios. E eles é que dividem 1 minuto em 60 segundos, 1 hora 60 minutos, um dia 2 dúzias de horas, 24 horas, sendo uma dúzia com luz do sol, uma dúzia de noite, 12 horas de dia, 12 horas de noite. A gente precisa lembrar a geografia também, o Egito está próximo da linha do Equador, então provavelmente lá fica de fato 12 horas com luz do sol, 12 horas sem. Então o que esse papiro fazia? Baseado em tábuas babilônicas, ele fazia a conversão do sistema babilônico, que era decimal, para o sistema egípcio, que era sexagesimal. O papiro Hind é um conjunto de 17 problemas, e lembre-se, no século II, já antes de Cristo, ele foi encontrado na região da Germânia, hoje Alemanha. Ele já foi encontrado no mundo inteiro, esse papiro Hind. Significa que ele foi, de fato, o primeiro, pelo menos que nós temos conhecimento, nós seres humanos, o primeiro livro de matemática didático da história da humanidade. Professor, pois não. Ele recorre à tábua babilônia para fazer conversão do sistema babilônico, que era de 10 em 10, para o sistema egípcio. E vice-versa, fazer a conversão do sistema egípcio para o sistema babilônico. Ser egíptico é de quê, professor? A contagem do sistema egíptico é de? 60 em 60, chamado de sistema sexagesimal. Eles organizam os números sempre de 60 em 60. Só que pensa no 60 como os seus 60, os seus múltiplos e submúltiplos. É por isso que, por exemplo, dizemos que a circunferência tem 360 graus.
360 graus são os 6 60. 60, 120, 180, 270 e assim sucessivamente. 6 60 vão dar 360. Os ângulos também são medidos no sistema sexagesimal, ou o sistema de contagem egípcio, por dúzia. Contamos de dúzia em dúzia. 5 dúzias são 60. Aí uma perguntinha aqui para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que aprender desse jeito modifica o processo de ensino e aprendizagem da matemática? Sim ou não? Porque daqui a pouco nós chegaremos no Brasil. O que vocês acham que desenvolveria mais o cérebro de uma criança? Aprender com os dedos que só é possível contar até 10 ou aprender com os dedos de que é possível contar até 60? Até 60. Até 60, A segunda opção, com certeza. Então, já que a resposta de vocês foi com certeza, o dia que vocês entrarem na sala de aula, não deixa de ensinar isso para os alunos de vocês, gente. É muito mais preciso e resulta em problemas matemáticos? Claro que resulta. Até 1986, quando aí a gente iria entrar em história, eu não vou me aprofundar nessa parte, mas com o fim da perestroika, a já iminente queda do Muro de Berlim, a quebra do mundo dos blocos socialistas aliás, comunistas e capitalistas, vocês devem conhecer pelo menos uma parte da história conhecida como Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período da história pós-Segunda Guerra Mundial, que se inicia em 1947 e termina em 1984, quando Mikhail Gorbachev coloca a perestroika, né, a abertura do país. Mas quando termina a perestroika, alguns países do mundo que não se encaixavam nem no bloco comunista, nem tampouco no capitalismo, como por exemplo Finlândia, Dinamarca, Suécia, uma boa parte dos Países Baixos, ali Holanda, eles entram num consenso de nós só seremos países de primeiro mundo se investirmos em educação. Nessa época, todos esses países, por mim citados, eles resolvem investir no PIB deles no mínimo 27% do PIB em educação. E aí eles disparam. Nesse período eles passam, em resultados matemáticos de testes internacionais, eles passam os antigos países que tinham tradicionalmente a melhor matemática do mundo. Quem eram esses países? Coreia do Sul, na sequência Egito e vários países do norte africano. Por quê? A gente tem muito claro hoje que duas coisas estão associadas ao bom ensino da matemática. Conhecer linguagens matemáticas diferentes, como, por exemplo, conhecer as contagens tanto no sistema decimal quanto no sistema sexagesimal egípcio. Isso alterava, dava uma alteraçãozinha física mesmo no cérebro da criança, tornava um cérebro mais competente, mais eficaz e a criança seria melhor nos resultados de matemática. A outra coisa que altera muito os resultados, olha que interessante, hein? Em matemática, é o fato da criança ser bilíngue. A maioria dos países aqui por mim citados, que tem as melhores educações do planeta, são bilíngues. Então, o bilinguismo, sim, o bilinguismo da linguagem corrente, não da linguagem matemática. Fala 2 idiomas, vai muito melhor em todos os testes internacionais. Quando você aprende 2 idiomas, o famoso bilinguismo, você aprende, você está apto a ler e escrever em 2 idiomas, portanto a sua cultura, o seu acesso à informação é muito maior de quem lê em um idioma só. Então essas são as causas. Primeiro, o Egito estava na cabeça sempre que se fazia um teste internacional por conta disso, porque aprende a contar de 2, 3 formas diferentes. Depois, com muito investimento, Finlândia, Suécia, Suíça, no caso, uma particularidade da Europa, né? A Suíça é trilingüe. Para quem não conhece, a Suíça fala alemão, francês e uma língua específica lá da Suíça. E alguns desses países que eu citei também são trilingües. Holanda é bilíngue, né? A criança já é alfabetizada em 2 idiomas, um sucesso, um quesito educação, principalmente na educação matemática. O Canadá também, bilíngue, uma parte do Canadá, sul do Canadá, fala francês e inglês. E falam os 2 idiomas misturados o tempo todo.
Isso causa grandes diferenças no processo de ensino-aprendizagem da matemática, porque a região do cérebro responsável pela matemática é a mesma responsável pela língua. Então vamos lá, gente. Papiro Rinde vai cair na prova de vocês? Ah, vai. Então nós já temos algumas informações importantes sobre a prova de vocês. Cairá algumas definições de matemática, mas eu vou falar disso no momento propício, na terceira parte da aula, que é que eu vou só tirar dúvidas sobre a prova. Vai cair sobre o papiro Ames, ou papiro Rinde, as duas formas de chamá-lo são corretas. Né? Lembrando, papiro escrito em 1650, encontrado no século XIX. Você pode definir o papiro Rinde como sendo também o primeiro livro didático de matemática da história da humanidade. Ele é composto por 17 problemas. Hoje ele está lá no Museu de Londres, em exposição, não só ele, como várias outras tábuas matemáticas, registros de história da linguagem, do processo de ensino-aprendizagem da matemática, mais. Então já chegamos a um ponto aqui. Pois não, Lili? Professor, o papilo Ames, é isso? Isso. Eu vou colocar aqui de novo a tela para vocês lerem aqui o nomezinho dele. As duas formas de chamá-lo estão corretas, gente. Aqui, ó. Papiro Rinde, ou papiro Ames, ou papiro de Ames, enfim. É que, assim, gente, essa parte também é importante que vocês saibam. Não existem pouquíssimas pessoas no mundo que são capazes de traduzir o egípcio sânscrito, uma das primeiras linguagens egípcias. Então, uma das coisas mais difíceis para a humanidade de forma geral foi traduzir esses papiros. Como a tradução tornou-se uma tradução, digamos, livre, é comum você ver simplesmente papiro Rinde, ou papiro de Rinde, como está aqui, ou papiro Ames, ou papiro de Ames, como está aqui. Boa parte do pessoal adota o papiro Rinde em homenagem a Henry Rinde, Dá para o professor escrever no chat? Não está dando para enxergar. Escrevo sim. Obrigada. Papiro Rinde. Também papiro de Rinde. Ou o mesmo papiro, tá, gente? Então é chamado de papiro de Ames. Ou papiro Ames. Aí só se parte cultura, não sei se dá para dizer cultura inútil, né? Mas quem tiver mais curiosidade sobre a tradução do egípcio sânscrito, pesquisa sobre Roseta das Traduções. Aí vocês vão ver lá que uma das coisas mais difíceis foi realmente traduzir do egípcio antigo. Bem legal, viu, gente? Leiam sobre o assunto. Um sujeito praticamente descobriu, quase que sem querer, algumas das letras do alfabeto egípcio antigo e acabou conseguindo fazer a tradução. A primeira tradução do egípcio antigo. Está aqui. Atenção, deixa eu aumentar o zoom, talvez fique melhor para vocês verem se é que isso é possível. Vamos ver. Aqui. Melhorou, né, gente? Sim. Atenção, gente. Sim. Terá 2 perguntas na prova. 2. Sobre esse papiro que é famosíssimo. Não dá para viver bem sem conhecermos o papiro. Por que estou mostrando esse papiro para vocês, falando sobre resolução de problemas? Primeiro, por conta dos 17 problemas que ele traz, os 17 problemas do papiro Rinde, os 17 problemas, para vocês verem que resolução de problemas já era um tema recorrente no processo de ensino e aprendizagem da matemática desde muito antes de Cristo. E agora falando especificamente de resolução de problemas. Vamos lá. Primeiro, para resolvermos um problema, sempre, isso não é de vocês não, né? Para resolvermos um problema, nós precisamos de técnica. Uma das técnicas mais conhecidas para resolução do problema, de resolução de problemas, é uma chamada PDCA.
O que é PDCA? Primeiro, isso é uma sigla, está em inglês. Isso é sigla para Plan, de planejar. Plan, do, check, act. Vou deixar o act assim mesmo por enquanto. Plan, do, check, act. Não precisa decorar tudo isso, só pensar assim, ó. Primeiro eu planejo. Dentro de planejamento aqui, entendam também estimativa do resultado. Depois, eu faço. Quando eu faço, eu checo. Essa checagem também envolve utilização de meios para tirar a prova real, para conferir se está certo, para conferir se a minha resolução satisfaz o problema exigido. Por último, aqui o act. Eu ajo, eu apresento minha resposta, eu coloco a resposta final. Atenção, professoras. O Ângelo não está aqui, então não preciso utilizar o masculino, né? Professores, são só professoras. Todo problema escrito em língua portuguesa exige uma resposta expressa em língua portuguesa. É importantíssimo que vocês cobrem isso dos alunos. Por exemplo, ó, imaginem que eu tivesse um problema assim, ó. João tinha 5 balas. João perdeu 2 das 5 balas que ele tinha. Quantas balas ele possui agora? Então, repetindo. João tinha 5 balas. Perdeu 2 do total que possuía. Quantas balas ele tem agora? Primeira coisa, ó, vou usar o PDCA para a resolução desse problema. Primeiro, plan. Plan significa o seguinte: eu traçarei estratégias para a resolução do meu problema. Perder, retirar, subtrair, são todos verbos que estão associados à subtração. Então, ele tinha 5 balas. Quando traz em português dizendo que ele perdeu, perder em matematiquês, em linguagem matemática, é o menos, ó. Tinha 5 balas, perdeu 2 balas. Portanto, ele ficou com 3 balas. Olha só, saí da linguagem corrente, da nossa linguagem mater, e trouxe o problema para a linguagem matemática. Está aqui, ó. Linguagem matemática. Depois colocou na linguagem matemática, tem que estimular o aluno, por isso que é colocado aquele campinho resposta, que vocês já devem ter visto, lembrando dos livros didáticos de vocês, porque é importantíssimo que ele devolva a resposta em língua portuguesa corrente. Então tem que vir lá, João ficou com 5 balas. Por que é importante depois ele colocar o problema em linguagem corrente? Para que ele sempre ficou com 3 balas, aliás, né? Com 3 balas. Vou colocar 3 pontinhos porque já sabe a resposta. É importantíssimo sempre estimular o aluno para que ele faça assim, ó, o problema veio escrito em língua portuguesa, ele trouxe o problema para o matematiquês, ele devolve o problema em língua portuguesa. Então, plan, do, check, act. Planejo. Primeiro passo, vejo que operação que eu utilizarei, como eu resolverei aquele problema. Planejo. Planejo, 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 planejo. Do, eu faço. Fiz a continha aqui, ó. Plan, do, check. Agora eu vou checar. Se ele tinha 5 balas e perdeu 2, de fato ele ficou com 3. Posso usar os dedos, posso usar os famosos palitinhos. Ó, ele tinha 5 balas, perdeu 2, de fato ficou com 3. Chequei, satisfez o meu problema? Sim. Plan, do, check, estou checando. Act, eu ajo. O act, na resolução de problemas em matemática, refere-se a esse último passo dado aqui, ó. Expressei a resposta, agi. E lembrem-se que o PDCA,
ele é circular. Por que nós dizemos que o PDCA é circular? Porque depois que eu ajo, aqui ó, expresso a resposta, se a resposta não for satisfatória para resolver o problema, eu volto para cá, ó. Mas daí utilizando outra técnica de resolução de problemas. Lembrando aqui agora vocês da famosíssima frase dita pelo Einstein em 1951. É impossível chegar a resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tem que mudar a tática. É por isso que aquele joguinho do teste de QI chinês desenvolve tanto o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas. Se vocês jogaram, vocês perceberam que toda vez que você trava naquele jogo é porque você fica fazendo a mesma coisa. Então criança faz muito isso. A criança leva o pai e a mãe para um lado da margem do rio. Aí depois ele não pensa na volta, ele falhou nessa parte aqui do planejamento, ó, do plane. Ele falhou, ele não pensou antes, porque naquele joguinho do teste QI chinês, daqui a pouco falarei mais um pouco sobre ele, eu tenho que sempre pensar que o barco tem que ir e tem que voltar. Então a minha ação ela tem que ser toda planejada na ida e na volta. Quando você falha com o plane ali, pulou, não planejei e fui direto para a ação, movi o barquinho, o que acontece como resultado disso é a repetição de uma jogada. Aí com criança, então, isso acontece com extrema frequência. Gente, fica levando, por exemplo, o pai e a mãe naquele joguinho do teste QI chinês. Aí ele leva o pai e a mãe, aí ele traz o pai e a mãe de volta. Aí ele pensa, leva o pai e a mãe, traz o pai e a mãe de volta. Uma criança às vezes chega a fazer isso 6 ou 7 vezes durante o jogo, perdendo assim 6 ou 7 jogadas. Não pode, é interessante parar a criança e fazer uma intervenção com ela, explicar sobre Plan, Do, Check, Act, planejar, agir, planejar, fazer, checar, agir, que aí a gente começa a ter a resolução clara do problema. Todos os problemas, inclusive quando vocês têm problemas pessoais, podem ser resolvidos, ou melhor, ajuda na resolução o Plan, Do, Check, Act. Agora atenção, ó. A ideia é que do total de tempo para a resolução de um problema, por exemplo, dou 10 minutos para os meus alunos resolverem um problema. Isso é só um exemplo, tá? Então, exemplo, tendo 10 minutos para a resolução de um problema, eu sempre penso assim, ó, dos 10 minutos me entregues, no mínimo 60% deve ser com planejamento. Os outros 40% restantes se dividirão entre os outros 3 que eu tenho aqui, ó, que é o do, né? Fica com uma parte, o check fica com outra e o act com outra. Todas essas juntas devem somar 40% da resolução do problema. Então, qual é o grande segredo para resolver um problema de matemática? Planejamento, planejo, faço estimativas, penso sobre o problema, penso numa possível resposta, penso. Aí vão se descortinando vários problemas que são específicos da cultura nossa brasileira aqui. Problemas foi uma palavra equivocada, características da nossa cultura. Primeira, a ansiedade. Segundo, que eu comentarei com vocês, já chegando nessa parte da matemática, da história da matemática no Brasil, particularmente da resolução de problemas, a segunda forte característica nossa, que nós fomos estimulados a pensar que eu preciso fazer. Vivemos na sociedade do fazer. Então eu penso pouco, eu planejo pouco, eu estimo pouco, mas eu faço muito. Quando eu penso em resolução de problemas especificamente da matemática, eu tenho que inverter essa ordem. Eu planejo muito, eu penso muito, eu trabalho muito com o ócio produtivo, aquela ideia de escola do grego. Vocês aprenderam isso? A palavra escola vem de escolé, palavra grega que significava ócio produtivo. Eu paro e penso. Como eu sei quando a pessoa está aprendendo em matemática?
quando ela pensa com clareza e pela quantidade na sequência, pela quantidade de borracha que ela gasta. Então, o ensino da matemática envolve muita borracha, porque eu planejo, eu tento, eu checo, não funcionou, eu ajo, e aí a minha ação é voltar para planejar de novo. E assim que tem que ser. Então, vamos lá. Ó. Nessa parte eu vou parar um pouquinho. Essa é uma das técnicas de resolução de problemas, tá, gente? PDCA. Planejar, fazer, checar, agir. Planejar, fazer, checar, agir. Qual o principal? Planejamento. Então, até para quem quiser, claro, não vou cobrar isso mais de vocês. Para quem quiser depois realizar o teste de QI chinês de novo lá, fazendo desse jeito, perdendo muito mais tempo planejando do que enviando o barquinho para outra margem do rio. Professor, eu não sei elas, mas eu não tô conseguindo abrir aquele teste não, nem nenhum site. Aparece um símbolozinho na sua tela igual de como se fosse uma pecinha de jogo de quebra-cabeça. Então, é o Adobe Flash Player. Do lado, em cima na barra de... Vou mostrar aqui para você. Vou mostrar é melhor do que simplesmente falar. Adobe Flash Player é um software, um aplicativo que funciona nos computadores que permite a transição de imagens na animação. Quando ele está travado, aparece aqui ou o cadeadinho, ou aparece assim, ó, vou colocar aqui o teste, vou colocá-lo para vocês verem. Teste de QI chinês. Bom, por mim, tá, gente? A criançada gosta muito desse joguinho, teste QI chinês. Vou entrar aqui que eu acho que o meu tá travado e eu tento liberar o meu já, se o meu antivírus estiver permitindo. Aparece isso, né? Esse Adobe Flash Player é um aplicativo do computador que permite a animação. Aí você vem aqui em cima onde está escrito não seguro, clica aqui e vai em configurações do site, ó. Ele abre essa tela aqui para você. Aí você vai, ó, aqui aparece Flash, ó. Deixa eu dar um zoom, talvez a minha resolução para vocês não esteja tão boa. Aparece essa tela e aparece aqui, ó, Flash. Ele vem bloqueado já de fábrica, tá vendo? Ó? Ele é simplesmente um aplicativo que permite animação. Você clica em cima dele e vem permitir. Já permiti, ó. É só voltar no jogo, que o jogo tá liberado agora. Aí tá em chinês aqui, a menos que alguém conheça chinês para ler tudo isso. Quem conhecer fica à vontade, como eu não conheço, eu venho no botão redondo. E é o objetivo do joguinho. Primeiro eu planejo, ó. Então vamos lá, primeiro passo. Leia com calma as regras com as crianças. Permitam que as crianças entendam a regra. Conta um pouquinho a história desse jogo, que antes esse jogo era feito manualmente, não tinha software para fazê-lo. Ele era feito de maneira retórica, falando e escrevendo. Exatamente como a Rosângela mandou para mim. A Rosângela já enviou o algoritmo que eu pedi para vocês fazerem, né, de resolução desse jogo. Foi super legal. Primeiro a Rosângela colocou em linguagem corrente, em língua portuguesa. Ela colocou o passo a passo para a resolução. E depois ela colocou na forma de símbolo. Pois não. Por favor, o senhor tem como colocar no chat aqui? Porque eu fiquei um pouco perdida com as atividades. Todas as atividades que a gente tem que entregar, eu fiquei um pouco perdida. Coloca sim. Professor, que no Google lá que o senhor enviou, tem 3 atividades. Aí depois o senhor passou essa e agora a gente tá meio perdido. Por favor, que aí a gente não se perde. Mas o senhor escreve, por favor? Escrevo. Obrigada. Só já, porque lembra, eu vou dividir a aula em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre problemas, depois eu vou falar sobre as atividades. Aí a gente vou escrever, vou passar, vou retificar, vou fazer o mapa mental junto com vocês. E aí vai ficar tudo prontinho. Mas escrevo sim, tá? Aí olha lá, ó, planejamento. Obrigada. Obrigado eu. Planejamento, ó. Primeira parte sempre da resolução de problemas, tem um problema aqui. Qual é o meu problema? Passar essas 8 pessoas para outra margem do rio. Primeiro passo, planejo. Planejo. A pessoa um pouco mais ansiosa, que não está acostumada à resolução de problemas, e principalmente as crianças têm o hábito de fazer isso, ó. Mandou. Opa, não planejei, ó. Tem que pensar na ida e na volta. Não existe outra solução possível, só voltar esses 2. Aí fica travado quase que num loop infinito, ó, mandando
desse jeito travado aí. Gente, ó. Plan, do, check, act. Planeje. Ó. Depois o joguinho fica absurdamente fácil, até fica fácil para as crianças. Se ficou fácil para as crianças, troque o jogo. E não tem uma maneira só de se fazer, existem várias maneiras de se fazer esse joguinho, mas várias mesmo. Não existe uma só, existem várias. Eu não vou terminar aqui, porque vocês já jogaram e devem ter jogado bastante. Aqui é nessa parte do jogo que quase todo mundo trava, fica bem fácil ainda, mas aqui quase todo mundo trava. Enfim, não vou continuar, aqui já está facinho para ser resolvido. Mas esse era o joguinho, Plan, do, check, act. Agora só mais uma coisa. Jogou esses com as crianças já? Levou lá para o laboratório de informática, liberou o Adobe Flash Player, explicou para a criança o que é o Adobe Flash Player. A criança tá craque nesse. Aumente o nível do jogo, tá, gente? Venham para esse daqui, ó. Alguém já viu ou ouviu falar desse joguinho, a famosíssima Torre de Hanoi? Vou mostrar para vocês aqui. Do só matemática ruinzinho. Não é 3D, a criançada não gosta. Clube da Matemática. Tem um site chamado Jogar Jogos Grátis. É o nome do próprio site. O dele é legal porque é em terceira dimensão. Como a molecada de hoje em dia gosta de gráficos, tudo, desse aqui fica bonito o jogo e aí fica bem legal. Mas vou mostrar aqui para vocês como é que é o joguinho. Viram que tem aplicativos e tudo mais. Vamos ver se eu acho o site. Jogar jogos grátis. Bom, depois eu mando o link lá. Mas dê uma olhadinha nesses jogos, nesse joguinho aqui, ó. Cadê as imagens dele aqui? Não, Torre de Hanoi. Jogou bastante esse? Partam para esse daqui, ó, Torre de Hanoi. Esse é espetacular, esse não tem limite, esse dá para vocês fazerem com materiais com as crianças. Esse daqui não é legal, tá, gente? O legal é com as 3 torrezinhas da Torre de Hanoi aqui paralelas, né? E não assim formando um triângulo, assim confunde a criança. Esse é o jogo Torre de Hanoi. Vou jogar no site mais simples aqui para vocês verem só como que é. Vamos ver esses aqui. Isso aqui é em segunda dimensão, então não é legal. Aqui, ó. Primeira ideia, tenho 3 discos, tenho que tirar todos os 3 discos da torre 1 e passá-los aqui para a torre 3. Única regra do jogo, não pode colocar um disco maior sobre um disco menor. Então essa é a única regra do jogo. Então, ó, vou fazer aqui uma vez para vocês verem, ó. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu dar o zoom, que talvez fique um pouco claro aí para vocês. Agora, o legal desse jogo são as técnicas de resolução de problemas, ó. Eu fiz com 7 movimentos o jogo, ó. 7 movimentos. É o número mínimo que se pode fazer. Se eu cometo um erro aqui, eu não consigo fazer com 7. Eu precisarei de mais jogadas para fazer, ó. Consigo a mesma coisa, só que com um número de jogadas maior, ó. Vou conseguir de novo, ó. Então eu consigo, por exemplo, além de trabalhar com o processo de resolução de problemas, eu consigo conversar com as crianças sobre, ó, fim de jogo. Ó, você pode fazer melhor que isso. Fiz com 10 movimentos.
Então é assim, ó, fiz o jogo, terminei, cumpri o objetivo dele, que era trazer a torre 1 aqui para a torre 3. Mas a ideia é a seguinte, ó, eu consegui da melhor maneira possível? Não, a melhor maneira possível é com 7 movimentos. E não com tudo aquilo de movimento. Pô, vento, vento. Então existem formas, ó, fiz de um jeito diferente que fiz a primeira, mas cheguei aos mesmos 7 movimentos, ó. A ideia é fazer isso com 7 movimentos. Por que esse jogo é quase infinito, ó? Porque depois eu posso aumentar o número de discos, e aí vai aumentando o grau de dificuldade, ó. Olha qual é o número mínimo de movimentos aqui, ó. Se eu conseguir realizar esse exercício de uma maneira ótima, super eficaz, eu farei 255 movimentos, sendo que a única regra é um disco maior não pode ficar sobre o menor. Então, dá para resolver? Dá. Só para vocês terem ideia desse joguinho, Torre de Hanoi, o pessoal da NASA, gente, isso mesmo, joga esse Torre de Hanoi com 15 discos. Então ele não tem mais fim. Então esse joguinho ajuda muito, 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 muito na ideia de resolução de problemas. E dá para você ir resolvendo e comentando com o aluno a ideia do Plan, Do, Check, Act. Primeiro passo antes de movimentar um disquinho na Torre de Hanoi, antes de mandar a mulherzinha lá para o outro lado do rio, antes é planejar. Para finalizarmos a primeira parte da aula, que era a resolução de problemas, algumas outras informações bem bacanas. O que acontece aqui no Brasil, que nós no mundo, atenção a esta informação, tá, gente? No mundo, nós somos considerados os piores resolutores de problema, o pior em resolução de problemas do planeta. E se espanta educadores matemáticos do mundo todo, porque não somos ruins na parte procedimental, ou seja, passa uma equação, o aluno resolve, passa uma conta, ele faz, às vezes até de maneira mental. Mas na hora de resolver problema, o Brasil é o pior do mundo, dos 85, só nesse quesito, resolução de problemas. Dos 85 países pesquisados pelo teste PISA, nós estamos na posição 85. Alguns motivos que nos levam a ele. Primeiro, alguns motivos históricos, né? No Brasil foram um pouco mais de 350 anos de escravidão. E um dos motivos pelo qual você consegue manter o ser humano escravo é tirar dele a capacidade de pensar e de questionar. Então as nossas escolas sempre foram, quase que durante todo o longo da história da educação brasileira, elas foram destinadas à formação de profissionais e não à formação de pessoas, de seres humanos, eram profissionais. Segundo, um país com traço de escravidão tão grande, é comum as pessoas pensarem primeiro no trabalho e depois no estudo e trazer isso como cultura para a vida. Eu ajo, eu faço, eu nem penso sobre o que eu estou fazendo, mas eu faço. Já a cultura, por exemplo, europeia, que era uma cultura imperialista, age e pensa sobre alguma coisa justamente de forma oposta. Ele é quem pensa, porque aprende-se desde cedo a tomar decisões. Então ele é quem pensa. E olha só algumas coisas interessantes, gente, que eu estou falando aqui para vocês, é do relatório oficial do PISA, tá? Depois, para quem quiser, eu mando ele lá no grupo também. Esse relatório traz coisas interessantíssimas, por exemplo. Quanto mais um país demora, quanto mais um cidadão de um país demora para assumir a sua independência, piores são os resultados educacionais daquele país. Olha que maluquice. Aqui um cidadão brasileiro leva em média de 28 a 34 anos da vida para abandonar os pais, por exemplo, e viver sozinho. Enquanto que nos países com os melhores dados educacionais, a média de idade do abandono dos pais, o abandono à casa dos meus pais para viver, sempre varia entre 18 e 20 anos. Então, quer dizer, não passa dos 20 na casa dos pais. E parece que não, mas tem sim uma associação intrínseca nessas duas coisas.
é a incapacidade de resolver problemas dos mais diversos, como por exemplo, como eu lavo a minha roupa, como funciona a lógica da minha casa, como que e as crianças no Brasil não são estimuladas a isso. Então, quem tem filho, neto, sobrinho, faça o teste. A pergunta mais simples, sugerida inclusive no livro dele, Anthony Zábala, no livro Como Ensinar Competências, fez esse teste aqui no Brasil e ele sugere que se pergunte a uma criança brasileira: qual o processo que leva a sua roupa até a gaveta? Como ela foi parar na gaveta? Será que a criança sabe que passou por geralmente, tá, gente? Passou por um cesto de roupa suja, alguém colocou aquela roupa suja dentro da máquina, a máquina lavou. Aí, em alguns casos, a máquina se centrifugou, mas na grande maioria das vezes... Aqui eu faço questão de falar. Todo dia. Foi colocada ao sol para quarar as roupas, né? Secar a roupa ao sol, colocou, tirou, passou, dobrou, voltou para a gaveta, e que isso é um ciclo. Então, Vanessa, mas interessantíssimo. Anthony Zábala diz que no Brasil isso não é incentivado de maneira nenhuma. E isso vai provocando um monte de problemas sociais, porque a gente não pensa no processo. A gente só quer agir. Vocês querem ver uma coisa interessante? Isso é uma observação particularmente minha, tá? Vocês notaram nas eleições municipais, independente do município no qual vocês estão agora, mas em todas as eleições municipais, talvez essa tenha sido a eleição que a gente viu menos discussão de proposta. A gente via candidato A atacando o candidato B. Candidato A falando o que vai fazer. Então, vou melhorar a saúde, educação, transporte, tudo. Mas ninguém mostrava planejamento. Tipo assim, como eu farei isso? Isso, será que é uma observação minha ou será que essa cultura nossa do não pensar a respeito, não pense, porque eu tenho que agir, lembra de uma sociedade escrava, onde o trabalho edificava, e aquela coisa toda dos jesuítas conservadores que vieram para cá dizendo que quem salvava era o trabalho, quanto mais suor você... eu gosto do vestibular, pensando como é que a pessoa entrar na faculdade, ela tem que suar sangue para conseguir o diploma. Essa cultura também interfere diretamente na educação matemática. Será que foi só eu que percebi isso? As pessoas vão fazer agora, mas não sabem como. Outra coisa que eu percebi muito nessas eleições municipais particularmente, as pessoas apontam os problemas. Então é um candidato apontando o problema do outro. Aí tinha competição entre dois candidatos, ficava um, mas olha lá naquela rua ainda tem enchente, olha lá ali ainda tem aquele problema, mas ninguém apresentava a solução. Então você aponta o problema, na hora que você pergunta, mas qual é a solução? Não, mas olha o problema está aqui. Então, são traços, quando você lê Anthony Zábala, Como Ensinar Competências, fantástica, em todos os concursos públicos, você acaba se fazendo esse tipo de questionamento. E é claro que isso interfere diretamente na educação matemática. Se eu não sou estimulado a resolver nenhum problema na minha vida cotidiana, não é o professor sozinho que vai conseguir fazer isso pelo aluno, não. Mas de forma alguma. O aluno, então, tem que vir sendo estimulado na vida, de uma forma geral, que inclui na vida dele sociedade, família e escola. Né? Agora, só a escola trabalhando sozinha, a chance de gerar muito mais frustração do que uma didática, uma metodologia de ensino assertiva. Porque talvez a escola seja o único lugar que diz para aquele ser humano, para aquele cidadãozinho, que ele tem que pensar. No resto da vida dele, ele não é ativo em momento nenhum. É só quando chega na escola que ele tem que ser. Logo, quem é o inimigo dele? A escola. Ele não ouve a palavra não em momento nenhum para nada na vida dele. Quem é o primeiro ser humano que vai chegar nele e falar não, fica sentado e faz? O professor vira inimigo. É por isso que com a matemática, ela é dividida em parte procedimental, conceitual e atitudinal. A atitude é importantíssima, nunca pela imposição, é sempre pelo prazer, pela afetividade, pela necessidade, pelo sentimento da real necessidade, significado e significância, senão não funciona. No Brasil, a educação matemática, já vou mostrar uma das perguntas para vocês que me sopraram, que vai cair na prova, tá bom? História da matemática no Brasil. A educação matemática no Brasil é fundada
em 1575, com a chegada da primeira escola jesuíta ao Brasil. O ensino da matemática, desde 1575, ele é todo baseado em tábuas. Os portugueses mandavam tábuas e mais tábuas matemáticas para cá. Vinham navios carregados de tábuas matemáticas e os hornbooks, que eu mostrei para vocês na segunda aula que fizemos. Então era toda baseada naquele jeito. Lembrando que o hornbook tem sentido duplo, né? Ele é ao mesmo tempo utilizado como uma tábua matemática e ele também é utilizado para dar palmada na criança. A criança abria a mão e a pessoa batia lá com a palma. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar uma pergunta muito parecida que cairá na prova de vocês. Lembrando que ainda não cheguei na parte da terceira parte. Quantas folhas? A prova? Toda hora de uma Pelos pergunta. milhares, eu estou pensando assim em umas 84 perguntas para as provas de vocês. Meu Deus, mas isso... Professor, o senhor tá muito acelerado, viu? Tô achando que o senhor tá meio estressado, dá uma relaxada. Olha, pode ser. Viu? Semestre, dá um desconto aí. Ali, mesmo considerando os ensinos dos jesuítas em terras brasileiras, com base na história da matemática, vou conversar mais com vocês sobre isso, defende-se que o início da escolarização na matemática ocorreu principalmente devido ao processo de desenvolvimento urbano e às demandas industriais, a necessidade de comprar e vender escravos no Brasil República. Aqui já tem um erro conceitual, tá, gente? A abolição da escravidão coincide com o início do Brasil República. As necessidades de desenvolver conhecimento sobre artilharia e fortificação das defesas das terras brasileiras, no processo de criação dos órgãos da colônia portuguesa e suas repartições públicas implantadas em terras brasileiras. Atenção, gente! Muita atenção aqui ao conhecimento da história do nosso país. Os jesuítas são os primeiros a trazer as escolas num modelo ocidental para o Brasil. Ainda bem que nós temos grandes educadores matemáticos, como o Biratan D'Ambrosio, que mostrou que já existiam escolas de ensino matemático indígena muito antes dos portugueses. Aliás, o ensino de matemática no Brasil agora está se tornando oficial. Ele data do ano 2 a.C. Já se ensinava matemática de maneira mais ou menos institucionalizada pelas tribos brasileiras, mas oficial, ou seja, ocidental europeia. O ensino e a formação das escolas no Brasil começa com a vinda dos jesuítas portugueses. Legal. Só que depois, a escolarização matemática no Brasil, ou seja, o estudo da didática, o desenvolvimento de processos que permitam um ensino mais eficaz da matemática no Brasil, ocorre por um único motivo. Olha que interessante isso, ó. Processo de criação de órgãos da colônia portuguesa e suas repartições públicas implantadas nas terras brasileiras. O ensino de matemática é oficializado no Brasil dessa forma. É por isso que nós carregamos ainda um traço tão forte em nossa cultura de prova e prova de xizinho. A escolarização no Brasil começa porque os portugueses sentiram a necessidade, durante o processo de colonização do Brasil, em 1570, funciona assim, ó, Portugal descobre ouro aqui. Eles deixam de olhar para o Brasil como uma terra de ninguém, onde só tinha febre amarela e índios não civilizados. Aí a hora que dá o twin na coroa portuguesa e, poxa, vou lucrar muito lá nessa terra conhecida agora. Aí começa o processo de colonização. Aí eles perceberam que para trazer as instituições do Estado português para cá, por exemplo, para que tenha aqui um porto, uma demanda por necessidades daqui, postos de saúde, que comece o processo de escolarização, eles perceberam que só com os portugueses não seriam possíveis. E aí eles trazem para cá. Depois, haviam portugueses nascidos no Brasil. E sim, não eram brasileiros, eram portugueses, porque o Brasil não tinha sua independência. Portugal tinha que dar conta para desses portugueses nascidos no Brasil.
O único objetivo era separar os portugueses dos escravos e dos brasileiros originais, que eram o índio, garantindo a esses portugueses o ingresso, aliás, numa repartição pública portuguesa. É daí que nasce a nossa tradição enorme com os concursos públicos e com as provas. Então, o início da escolarização e da educação matemática no Brasil se dá dentro desse contexto. Ensinava-se portugueses, aí olha que interessante, sem os hornbooks, sem precisar decorar tabuada, sem agressão física, e aí nós já estamos mais ou menos em 1618, sem agressão física, para que que os próprios portugueses chamavam de bem informados, assumissem os grandes cargos públicos que o Império Português estava formando no Brasil. E assim começa o processo de construção da nossa nação, inclusive com a matemática participando fortemente disso. Existe uma tradição europeia muito forte que quem manja de matemática é crânio, quem sabe de matemática é gênio, sabe mais do que os outros. Então o ensino da matemática para esses portugueses era forte, e aí a prova para esses concursos públicos já eram todas planejadas para que só os portugueses que tiveram acesso a esse tipo de educação oferecida pudessem passar. E aí a gente vai criando uma sociedade absolutamente marginalizada, com alguns portugueses nativos que nasceram no Brasil, mas portugueses tinham acesso à educação, brasileiros nativos e negros não tinham, e aí vai se construindo toda essa sociedade. Mas olha só, isso é uma questão de concurso público, conforme mostrei para vocês. Ela é absurdamente importante, cai demais em concurso público isso, que é o início da... Cadê a página agora? Aqui. É o início da escolarização matemática no Brasil. Isso é um capítulo importantíssimo da história do Brasil e da história da educação matemática. Então está aqui a questão, já no concurso público. A questão está dizendo o seguinte, mesmo considerando o ensino dos jesuítas em terras brasileiras, com base na história da matemática, defende-se que o início da escolarização matemática no Brasil, alguns nem chamam de educação matemática, eles chamam de escolarização matemática, ocorreu principalmente devido ao processo de criação dos órgãos da colônia portuguesa e suas repartições públicas implantadas em terras brasileiras. Sim, a educação matemática no Brasil, ou escolarização matemática, como alguns gostam de chamar nessa época, ela surge no Brasil para dar conta dos concursos públicos feitos pela coroa portuguesa a partir de 1618. Então, quando começa o ensino da matemática no mundo? Em 1650 a.C., com o papiro Rhind, voltado só para a resolução de problemas. Quando começa o processo de educação matemática ou escolarização matemática no Brasil? 1618 depois de Cristo, no começo do processo de colonização, surge para garantir a demanda de portugueses nascidos no Brasil que tinham que assumir os cargos de repartições públicas importantes. Aí a eles era garantida a escolaridade. O Portugal mandava professores que vinham junto no navio negreiro, claro, na parte superior, no local mais bacana, mas eles vinham juntos no navio negreiro para educar as pessoas que aqui. Para se fazer isso, tinha que ser no mínimo pós-doutor ou doutor honoris causa. Então, vários intelectuais portugueses ou não da época vinham para o Brasil para escolarizar as futuras crianças portuguesas, de origem portuguesa, mas que nasciam em terras brasileiras, para lá no futuro eles assumirem as repartições públicas. O ensino era todo voltado para a matemática. Pois não. Mando sim, ó. Só vai anotando aí que eu tenho que mandar para vocês, vou ensinando muita coisa. Gente, termina aqui a primeira parte de aula falando sobre resolução de problemas. Na segunda, aí sim, tá? O Sueli, pessoal, todo mundo. No segundo momento da aula, eu só vou falar das atividades que vocês precisam mandar, tá bom? Eu vou colocar a listinha de atividades bem bonitinho, vou tentar deixar o mais claro possível as atividades. Terceira e última parte, que vem depois do nosso intervalinho agora, não percam, só vou falar sobre a prova. Só sobre a prova. Professora, até dia 30 que tem